Olá, sejam muito bem-vindos ao seu programa Família Mais, programa para você e toda a sua família. Nós estamos pela Atitude TV. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, é só ir lá. Clica, compartilha, curte e seja abençoado. E para ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério, é só seguir Ministério da Família IBA. E também no nosso momento do Orama Home, a gente trouxe uma mesa linda, romântica, que foge um pouco do tradicional. E nosso convidado é um casal querido, Matheus Amorim, que atua no mercado financeiro, e Karina Kinoplock, estudante de serviço social. A gente vai estar falando hoje sobre Vale a Pena Esperar. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Casal querido, pode chegar, sejam muito bem-vindos. Que honra ter vocês aqui. Bem-vindos. Que bom que eu trouxe um casal de namorados para a gente estar falando um pouquinho, né, sobre esse assunto. Vamos sentar? Vamos sentar no sofá do Família Mais? E aí, comemora? Só porque tá namorando? Comemora Dia dos Namorados? Ele comemora datas, Karina? Comemora. Comemora? A gente lembra, né? A gente lembra. Comemora. Primeiro beijo, data de namoro. E eu sou ruim de decorar data, mas a gente comemora sempre namoro. Namoro a gente comemora sempre. Vocês estão namorando há quase 2 anos e meio. Isso. Não é? Um bom tempo para um namoro, né? Mas antes da gente entrar propriamente no nosso tema, eu quero conhecer um pouco mais de vocês e quem está em casa também quer conhecer mais um pouquinho. Então vamos falar da Karina. Quem é a Karina? Bom, eu sou estudante de serviço social, estou aí no final da faculdade, né? Pronta aí para ser uma assistente social. Trabalho aqui no instituto, né? Então comecei trabalhando na igreja, estou aqui já tem 7 anos e me encontrei mesmo aqui. E agora já tem 3 anos que trabalho no instituto. Então, estou bem na minha área, estou bem feliz. Sou supervisora, né, de células aqui na igreja. E é isso. Então, novinho já cuida de muita gente, de muita coisa. Graças a Deus. Mas, Karina, antes de você conhecer o Matheus, né, você já havia namorado anteriormente, né? E você sofreu uma decepção amorosa, não foi? Como é que foi para você isso? Tão jovem, aos 25 anos, já sofreu ali uma decepção amorosa. Foi difícil, né? Tinha 23 na época, 22. Foi difícil, tive um namoro longo também, né? Ali caminhando para um casamento, mas sempre atenta, né? Então, quando a gente estava ali bem próximo do casamento, aconteceu uma decepção e foi um momento de repensar, né? Um momento de ficar um pouco mais distante, permitir ser curada ali por Deus, né? Então é sempre muito difícil sofrer uma decepção nesse sentido. Eu já tenho algo de família, né? Com os meus Sim. pais ali separados, então Já tinha um receio, já tinha um medo? Já tinha um medo, e aí foi um baque ali, né? Mas eu entendo como um livramento, como uma proteção, né? De Deus, e deu tempo de repensar ali antes de formar uma família. Então vamos conhecer um pouquinho mais do Matheus, né, que tem 31 anos, atua aí no mercado financeiro. O cara coleciona tênis, né? Vocês vão ver aqui o tênis dele, ó, só tênis top. Quero ver como é que vai ficar isso quando casar, né? Vocês estão de casamento marcado, né? Marcado. Para esse ano. Setembro. Matheus, fala um pouco, quem é o Matheus? Então, eu vim da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu. Estudei engenharia, mas não atuo no setor. Eu atuo no mercado financeiro. Desde que eu estou na faculdade, meu primeiro estágio foi no mercado financeiro. E daí em diante já trabalho há 10 anos com isso. Uhum. Então, de fato, meu foco. Eu me converti entrando na faculdade ali. No último ano, virando para a faculdade, foi quando me converti. Então, eu entrei na faculdade já não vivendo justamente o que todos viviam na faculdade. E aí, dali em diante, foi a minha caminhada cristã. Isso já faz agora 14 anos. E aí, na Atitude, eu lidero célula também. Uhum. E eu ajudo, enfim, tudo que eu posso. Você sempre foi responsável? Olha, responsável eu sempre fui, por questão de família, né? Não por mérito meu, assim, pela família que eu tive. Então sempre foi natural estudar, foi natural, até mesmo quando eu entrei na igreja, assim, por mais que eu não vivesse, eu tinha algum grau de discernimento sobre
quem é Deus, quem é Jesus. Tinha De fato, princípios ali já? tinha princípios, mas eu, por exemplo, eu saía, bebia, fazia o que alguém que ainda não está entregue à vida a Jesus faz. Tá. Mas para mim, a largada foi uma largada mais fácil do que a maioria, porque eu já tinha aquilo em casa. Eu já tinha Uhum, onde buscar refúgio, já tinha onde me espelhar, então para mim foi mais fácil do que o comum mesmo. entendi. E como é que foi para você entrar numa faculdade já caminhando ali nos princípios cristãos? As pessoas te viam diferente? Essa é complicado, Hã, porque o caminho que eu fiz de faculdade foi engenharia, que é um caminho muito cético por natureza, né, porque é a área sim, das sim. exatas, científicas. E o lugar onde eu fui, de fato, é um lugar que é uma faculdade pura de engenharia. Então não tem nem envolvimento com a área de humanos, não tem nada disso. Todo mundo lá é cabeça 80% cética ou agnóstica, né? Sim. E aí, por causa disso, de fato, quando eles se relacionavam comigo e viam o meu lado da fé, para eles era uma crença em algo que não existe. Não era necessariamente algo que contrariava o que eles queriam fazer da vida. Então, para mim, essa caminhada foi caminhada naturalmente mais difícil, né? Sim. Porque tinham pouquíssimas pessoas que de fato caminhavam e acreditavam no que eu acreditava, mas eu sempre fui respeitado, porque eu sei me relacionar e tal, tudo isso eu sempre fui gente boa, sempre Uhum. tratei bem todo mundo. Então, por natureza, sempre foi fácil me relacionar com as pessoas. Então, eu não tive muito problema de relacionamento, aquela confusão, você é o crente babaca. Daí não Aham. tinha. Tá. Mas, por outro lado, também é a dificuldade de trazer a fé para o ambiente, porque, de fato, ali é o ceticismo. Não existe nem aquela pessoa, eu sinto alguma coisa, mas eu não sigo. Eles não acreditam É mesmo. seco, é um território Tá, realmente seco. entendi. Mas isso não fez com que você, desistisse, você se manteve firme? Então, para mim foi até, como eu precisava testar de fato a minha fé naquele lugar, porque ninguém acreditava, eu acho que isso foi muito bom para mim. Ah, você encarou como um desafio mesmo, né? Porque de fato ali, ou eu cria de verdade, ou então, sim, eu não tinha nenhum reforço positivo. Tá. Por exemplo, durante a semana inteira não tinha sair com amigos crentes, fazer isso com amigos crentes, não tinha nada disso. Então o que eu vivia, de fato ali era, eu tinha minha fé, eu me aprofundava na minha fé, e eu tinha que fazer disso o meu alimento. Uhum. Eu não tinha, na época não dava para ir, célula, grupo, não dava para ir nada disso durante a Uhum. semana. Tá. Então eu me alimentava mesmo era com palavra e oração. E sozinho, você ali com Deus? Era eu e Deus mesmo, no meu quarto. Até quando tinha festa no apartamento, Ah. o meu quarto ele era quase que ali ninguém entrava no meu quarto, era a regra. Era o santo dos santos ali. Não tanto isso, Que mas era a bom, regra. mas que bom você poder falar isso, né, Matheus? É totalmente diferente da minha faculdade, né? Porque eu Você faço serviço social, uma faculdade ou pública, seja, né? é o contrário, né, do que o Matheus viveu. Não tem Aham. nada de exatas, de científico, de ceticismo. Pelo contrário, é tudo muito subjetivo, é tudo muito ideológico, Uhum. é muito político. Então, ainda é numa faculdade pública, a gente sabe que mudam algumas coisas, né? Então, eu também me converti no ano anterior de entrar na faculdade. Um ano antes, Um né? ano antes de entrar na Então, tipo assim, faculdade. já foi crente pra faculdade pública, Então, eu né? entrei crente na faculdade pública. A gente tem essa diferença de família, né? Porque Matheus vem de uma família crente, né? Então, já tem Estruturada, uma né? base, né? Na minha família, eu fui, no meu núcleo, né? Assim, eu fui a primeira que me converti. Então, foi toda uma novidade, né? E aí, entrei na faculdade assim, graças a Deus, porque senão estaria perdida, com certeza. Tanto, né, na carne mesmo, assim, que é o que se vive na faculdade, é o normal da vida da faculdade, quanto a guerra aqui dentro, né? Então, eu entrei na faculdade, assim, muito naquele começo crente, até tive grandes embates ali nas discussões e depois de um tempo, amadurecendo um pouquinho, eu entendi que eu não ia ganhar as É, pessoas assim. trouxe o equilíbrio ali, E aí né? veio o equilíbrio, né? Que é muito difícil, mas é onde Deus nos fortalece, né? É. Então tem sido assim. E, Matheus, você, assim como a Karina, também, antes de conhecê-la, veio de uma decepção amorosa, Sim, né? eu me converti em 2008 ali mais ou menos, ao redor ali, né, não tem um dia exato, né, mas foi ali. E aí eu de fato me relacionei, ao longo desses anos foram namoros tranquilos, mas ali em 2016, mais ou menos 2016 para 2017,
até 2019, foi um relacionamento que começou tudo muito bem, e ele no último ano desandou completamente. E foi, de fato, uma decepção muito grande. Assim, não tem jeito, né? A gente, quando se converte, a gente coloca expectativas não só sobre o outro, mas sobre o que o relacionamento significa. E qualquer decepção com relação a isso, você pode ou questionar se de fato isso é uma verdade, colocar isso, essas expectativas e tudo isso, ou você pode entender em Deus que de fato o mal também acontece, decepções acontecem e que Deus é o nosso refúgio. E para mim, graças a Deus, eu não tive um período assim longo, tive ali 1 mês e meio, de um período ali de seca, de cabeça pensando e tudo isso. Ainda é bastante zonzo, 1 mês e meio, 2 meses. Mas depois foi tranquilo. Assim, mas eu já tinha muito tempo de convertido, né? Isso acho que fez muita diferença. Eu já tinha 10 anos, 11 anos de convertido. Entendi. Vocês acreditam que os relacionamentos anteriores, né, que vocês sofreram decepções amorosas, se deu pelo fato de vocês estarem se relacionando com pessoas que não estavam saudáveis, não estavam prontas para se relacionar? Ou vocês em si não estavam tratados ou curados também de algum outro relacionamento? Que é importante a gente trazer isso, né? Porque às vezes, eu tô pronta para namorar, e aí eu namoro alguém que talvez não esteja pronto, de forma saudável, porque nós exercemos papéis. Quando a gente é solteiro, a gente pode ter vida independente. Quando a gente é namoro, é a fase do conhecimento. Sim. Mas hoje a gente vê que estão pulando as fases, ou que de fato eu prefiro me relacionar do que ficar sozinha no dia dos namorados. Então tudo bem eu ter alguém, mesmo que esse namoro não seja legal. O que vocês pensam sobre isso? Baseado na história pessoal de vocês dois. Assim, de fato dá para identificar que teve um pouco de despreparo, né? Mas assim, eu acho que isso daí, frente ao todo, foi uma pequena parcela. Tá. Mas em geral, o que aconteceu, assim, no meu caso, foi de fato que em algum momento, difícil também precisar, que a gente nunca conhece a cabeça do outro, as coisas começaram a sair da vontade de Deus. Assim, no sentido de o relacionamento começou a não ser mais o que deveria ser na cabeça creio eu, né, assim, meu julgamento, da outra pessoa, e aí por isso o relacionamento começou a de fato dar errado, e dar errado mesmo, entendeu? Entendi. E aí daí em diante foi quando chegou um dado momento que não dava mais. Eu também fui noivo, então assim, foi de fato, foi um choque muito grande. Também foi há pouco tempo, poucos meses de casar, então assim, de fato foi um choque muito grande, mas assim, eu acho que não foi necessariamente ali na gênese, né, no início do namoro o problema, mas durante, quando você abre brecha, ou então quando uma das pessoas começa a se distanciar da vontade de Deus, se afastar de Deus, não tem jeito, assim. Tudo começa a sair do trilho e aí dá errado, não tem o que falar. Mas graças a Deus houve tempo para reconhecimento disso e para encerrar. Não se casar, né? Sim. Importante, né? Eu também penso dessa forma, não acho que tenha sido despreparo, né? Até porque os 2 namoros, né, anteriores foram namoros com tempo longo, Sim. né? Então foram namoros até certo ponto saudáveis, de pessoas que estavam mesmo comprometidas com aquilo ali, mas continuam sendo 2 pessoas, né? Sim. Separadas, que têm os seus direitos de escolha, que Claro. recalculam a rota da vida delas. Então aconteceu um erro ali, né, em algum momento. E não acho que tenha a ver com despreparo, né? Eu acho que tem a ver com escolhas mesmo, que cada um permite, né, que entre na sua vida, ou como se comportar, enfim. E aí, diante do erro, é que a gente tem a responsabilidade de escolher, né? Então, eu vejo dessa forma, assim. Acho que não foi despreparo, foi erro, foi uma decisão mesmo, porque as pessoas erram, né? Nós estamos sujeitos a isso o tempo todo. Sim. Outro dia eu fui procurada por um cara que queria fazer ali terapia, e ele disse pra mim que ele queria um relacionamento perfeito. Eu sorri pra ele e falei assim, se olhe no espelho. Você é perfeito? Ele não. Eu falei, então não tem como exigir perfeição do outro, né? Relacionamento perfeito é quando há respeito mútuo, né? Quando você entende que o outro ainda é um indivíduo, quando não há dependência, quando há amor, né? Esse é um relacionamento perfeito. Mas o que você aprendeu
diante dessa frustração, Mateus? Ó, a primeira coisa eu aprendi muito sobre o que significa cuidado de Deus. E esse período de fato, é aflição. Desde a minha, assim, graças a Deus, desde a minha vida de convertido, eu tive ali um momento que foi, que deu uma chacoalhada na minha vida, mas coisas externas, nada muito com relação a sentimentos. Mas eu não tinha entendido ainda o que significava cuidado de Deus. E aí, quando eu passei por isso, eu comecei a entender o que significa um Deus que cuida. Ah, E, interessante você falar isso, e né? aí, a partir disso, eu comecei a entender também que, assim, às vezes a gente tem que entender que caminhar em relacionamento é uma contínua, existe uma contínua necessidade de você estar sempre buscando e se recolocando nas mãos de Deus. Porque Hum. o caminho natural do homem é se afastar. Então tem que ter, de fato, sempre esse Deus no centro? Deus. Porque assim, o natural você tende ao pecado, né? O seu natural é esse, não tem jeito. Você tende ao erro, você tende Sim, a desviar as coisas. Em Deus a gente consegue, de fato, seguir a direção à vontade dele, mas só buscando a Deus. Então, se isso não for constante, não for sendo buscado, isso for o primeiro princípio do relacionamento, não tem jeito, todo o resto dá errado. Porque assim, o que tem que fazer? Número 1 é não transar. Você pode não transar, mas pode fazer 1 milhão de outras coisas. Uhum. Você pode, de repente, não transar com seu namorado ou namorada, mas sua cabeça ser um bordel. Sim. Então, assim, se não entender que, de fato, buscar a Deus é, de fato, o que vocês têm que fazer em conjunto, Uhum. não buscar Deus só ministério, mas buscar Deus mesmo, qual que é a vontade de Deus para vocês. Tanto individual quanto casal, é isso? Exatamente. Então, se você começar a focar, não pode transar, tem que trabalhar no mesmo ministério junto, aí tem que isso, aí tem que aquilo, ficar pegando essas coisas que parecem sabedoria, né? Mas E é cópia, né? aplicando, É cópia, né? Vai Uhum. repetindo, vai fórmula pronta, reproduzindo. aí de fato as coisas se distanciam, porque assim, quem buscava a fórmula pronta, no meu caso, só ia achar que estava tudo ok, e não estava. Não estava, né? E pra você, Karina? Eu aprendi muito isso que o Mateus falou, né? De conhecer um Deus cuidadoso. O que ficou muito no meu coração, né, nessa época, é que Deus foi meu defensor. Porque foi difícil pra mim, é difícil, eu acho que pra qualquer pessoa, né? Tomar uma decisão de terminar ou continuar. Quando você tá próximo de um casamento, mais ainda. Mais Aquela é a ainda. decisão que precisa ser tomada. Claro. E não tinha algo na época tão aparente pro término. Mas eu me retirei um pouco para escutar a voz de Deus. Então, e sinto que escutei, por isso tive coragem, né? E terminei. E um tempo depois, tudo se tornou claro. Então, eu senti que Deus tinha sido meu defensor. Eu não precisava que alguém me defendesse, ou que alguém fizesse algo por mim, ou que alguém me contasse algo. Porque Deus é esse Deus cuidadoso. A segunda coisa que eu aprendi é que tudo coopera para o meu bem, né? Porque eu sabia muito bem de Deus qual era o propósito que ele tinha para minha família, né? Para o casamento que eu fosse formar. Meus pais são separados, foi uma separação muito traumática, muito difícil. Então, eu, como ali a primeira pessoa que me converti, eu fui escutando tudo isso de Deus. Então, eu tinha essa certeza. E aí, quando tudo se desfez, eu tive esse momento de questionar, de ter que ressignificar isso de alguma forma. E eu entendi que tudo coopera para o meu bem, né? Aquilo que tinha acontecido era, na verdade, um livramento, na verdade, uma proteção, na verdade, um cuidado. E não o contrário. E não o vitimismo, e não sofrer. Então, entender isso de Deus mudou tudo. Mudou tudo para eu realmente ser curada, assim. Uhum. E não ter mágoa disso, não ter perguntas, não ter questionamentos. É. Só enxergar, na verdade, a bondade de Deus, esse Deus que é bondoso. Sim. Então, você que está em casa aí assistindo a gente, né? Sozinho, eu falo que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado, né? Pense que é um cuidado de Deus sobre a sua vida, assim como foi com a vida do Mateus e da Karina, quando eles entenderam quem vocês são em Deus e qual o propósito de vida, né? Eu acho que o diferencial de vocês dois é isso. Mas vamos entrar agora na história de vocês dois, né? Como a gente gosta de história de amor, como é que nasceu a história de vocês como namorados? Essa eu quero ouvir do Mateus primeiro, gente. Minha versão, então ela não pode. Tô brincando. É o seguinte, eu vim para IBA em 2019, ali no meio de 2019,
E aí, de fato, eu conheci a Karina no fim do ano, ali, perto do fim do ano, pro fim do ano. E de início foi assim, só conhecia a pessoa, Curti. né? Ah. Naturalmente, não vou mentir nada, achei ela bonita, então isso é Teve um uma ponto atração importante. física. Tem que Aí- ter. Assim, Ah, senão comigo não importante dá. falar isso, né, Não, Matheus? são- Que é. tem que ter uma atração física por quem você deseja se relacionar e até casar, né? Não é importante a gente falar sobre isso. Sim, sim. E aí, de fato, o relacionamento foi assim, começando nesse sentido. E a gente foi conversando, se identificando. E ali, mais ou menos, a gente ainda só conversava. E aí eu me declarei pra ela mesmo ali, foi no aniversário dela. Quanto tempo depois? Alguns meses. Um Um mês. pouco mais de um mês, né? Foi um mês e uma semana? A gente se conheceu no início de novembro, né? E aí começou ali a semana. conversar, e aí meu aniversário é 12 de dezembro, foi o dia que ele resolveu falar. E não tinha nem tanto por que esperar, assim, não, esperar 6 meses, esperar isso e aquilo, porque de fato não. Era o que vocês queriam, era o que você queria. Eu sabia que era o que eu queria, né? Se ela queria, né? Mas você tem que tomar risco, né? A vida tem que tomar risco. Eu Sim, trabalho no mercado sim. financeiro, então tomar risco Então ele faz sabe, né? parte. Então eu pensei em algo que não fosse nem muito invasivo, né? Fosse algo que fosse só entre eu e ela, para não fazer disso uma grande cena. E Aham. aí, de fato, eu mandei uma mensagem, entreguei algo para ela, e aí daí em diante a gente começou a conversar mais. E aí, Se conheceram mais. e aí em diante as conversas foram começando a ficar mais constantes e mais profundas, assim. Tá. E aí no início do outro ano, em janeiro, foi quando a gente de fato começou a ser Começou a mais namorar. Não, a gente começou a ser mais intencional nas conversas. A gente começou a namorar em fevereiro. Olha, teve um tempo aí de conhecimento antes de fato se beijarem. É isso? Sim. Por sim. quê, Karina? Por que você enrolou tanto, menina? Foi uma novidade, né? Eu tava num tempo um pouquinho mais quietinha e queria ficar quietinha. Você queria ficar reclusa ali? Queria ficar reclusa. Perdão. E, e eu já estava aqui há mais tempo, né? Na igreja, Sim. então conhecia todas Bem as conhecida, pessoas. né? Vivi um término ali, queria respirar Tá. mais, né? Foi no início do ano, mas ainda assim eu queria ficar ali no meu cantinho. E Matheus que chegou, né? De uma outra igreja, então era a novidade. A novidade entre os jovens. A novidade aqui. entre os jovens. Mas foi ele mesmo que me viu primeiro. Eu ainda não tinha nem visto o Matheus, nem sabia de nada, justamente A porque eu cara tava... dele pra você. Sabendo isso agora. Justamente porque eu tava um pouquinho mais afastada. E aí, ele foi muito claro. Acho que essa foi a diferença, assim. Engraçado que nesse ano, como eu tinha ficado solteira, esse foi um ano que eu recebi várias coisas de admiradores secretos. Olha! Recebi Você várias nem coisas imaginava, mesmo. assim. Flores, presente, cartinha não assinada, umas coisas que comigo, assim, Não rola, não me dá a menor adrenalina, não me dá a menor Sério? nada. Olha, E não era o que eu gente. queria, então eu tava um pouco, assim, cansada. Tipo assim, ai, que bobo, né, isso. E o Matheus chegou muito claro. Eu acho que essa foi a maior diferença, assim. Ele foi muito assertivo. Ninguém se enrolou, momento nenhum. A gente não começou a se envolver sem antes ter uma coisa falada. Então, como já havia uma intenção da parte dele, ele foi muito claro comigo sobre a intenção. Tá. E dali a gente começou a conversar e a gente realmente se identificou muito, né? Uhum. Primeira vez que a gente saiu pra jantar e nem jantou. Passou o jantar inteiro conversando mesmo. E eu passei fome. Ela não podia comer, eu passei fome. Tá certo, sempre assim, né, Matheus? A gente nem comeu, assim. Tava ótimo. Não, também não tô afim, não. Mas a gente realmente se identificou muito. Então, foi fluindo. Ele foi sendo cada vez mais claro. A gente foi construindo ali até que chegou a hora. E o que de fato representa o tempo de namoro para vocês, né? Vocês estão namorando há quase 2 anos e meio. É um bom tempo. O que representa esse tempo de namoro? Assim, tempo de namoro é um tempo de você conhecer a pessoa e desenvolver o relacionamento. Tá. Né? Uma pessoa saber que casamento é de Deus e que idealiza isso e que quer isso. A outra também, isso não quer dizer nada, né? Você tem que ver a partir do relacionamento se de fato as personalidades se encontram em convergência,
não sejam idênticos, mas vocês Uhum. conseguem convergir nos assuntos, conseguem convergir em termos de forma de lidar, você conhece um ao outro e, de fato, se os propósitos realmente são o mesmo, né? Porque você, durante ali 2, 3 meses, quando você está conquistando a pessoa, até namorar, é muito fácil você colocar uma máscara e você ser quem você não é. Depois de 2 anos e meio juntos, já fica um pouco mais complicado, porque vai ter mês ruim no trabalho, ruim com a família, que você vai estar Uhum. mais afetado. E aí o relacionamento, ele surge uma pessoa que é uma pessoa que está com problemas. No início não, no início, pô, você é perfeito, você sobe montanha e você é um Aham, cara leitor de aham. livros, né? No início é tudo isso, É o mas relacionamento é perfeito, isso, é isso. né? Você se apresenta, né? É a hora da venda, né? Do marketing. Tá. E aí depois de 2 anos e meio, você tem que mostrar quem você realmente é de verdade. E não tem como não demonstrar, eu acho, É né, só se for Matheus? patológico, né? Só É se for um só, aí psicopata. exatamente, aí tem que tratar. Eu acho muito isso também do tempo do namoro. Ele é um tempo que tem um propósito, né? Então, dá tempo de você conhecer a pessoa. Mas que pessoa? A pessoa que ela é, não a pessoa que você idealizou, né? Então, no começo, naturalmente, tem muito isso. Você idealiza alguém sobre aquelas poucas informações que você tem acerca da pessoa, né? Eu lembro até do Matheus chegando assim, falando pra mim o que ele admirava, o que ele ouviu das pessoas, porque ele chegou num lugar onde eu era mais conhecida. Sim. Então, ouviu elogios e coisa, mas Tá, e daí, né? essa nunca é toda a verdade. É, Então, pra mim, o tempo de namoro é isso, é o tempo de se conhecer mesmo, conhecer de verdade quem a pessoa é, entender se é isso que você quer pra você. tá. Dá tempo de pedir a opinião dos nossos pais, escutar outras pessoas. Interessante. Eu acho que é um tempo também em que acontecem muitos processos individuais, né? É um tempo que eu acho que Deus nos trata individualmente para um próximo passo, que é um casamento, né? Então é um tempo de De preparo, eu preparação acho. também, não só de conhecimento, De né? preparo individual e Individual. de preparo um namoro, né? Que vai Sim. amadurecendo para conseguir viver um casamento saudável. Então, o que vocês estão dizendo é que o tempo de namoro significa conhecer o outro, mas também se deixar ser conhecido, É isso. não é isso? É. Essa segunda parte é muito importante também. Não é? Muito importante. Porque se for mostrar só a princesa da Disney, o dia que vem a Fiona dentro do casamento, faz como? Não quero. Devolvo a complica. Fiona, quero só a princesa. E hoje a gente vive muito de imagem e de idealização. Não é? Né? Você bota no Instagram só o que você quer que seja conhecido. É. A vida é editada no Instagram, né, A vida é gente? editada, a vida é cortada, É. né? Pode ser vida real, mas há uma edição. Com certeza. E hoje você acredita que os namoros estão assim também? Fake? Editados? Eu acho que hoje em dia o namoro, os relacionamentos, eles estão bem assim, né? Então, assim, quando o homem busca alguma coisa, às vezes ele, na realidade, ele está buscando algo que ele idealizou, que é o que tem que ser buscado. Ah, a mulher tem que ser assim, tem que ser assado. Então, pô, eu gosto disso, eu gosto de uma mulher mais assim. E aí ele, de fato, procura nisso, né? Eu acho que o princípio do relacionamento, ele é muito pouco colocado como um dos por que me relacionar. Existe um princípio atrás disso. Você não se relaciona para satisfazer vontade sexual. Embora a vontade sexual tenha que existir. Sim. Né? Eu acho que na igreja, às vezes, isso é complicado. Tem uma frase que eu gosto muito, de Nietzsche, que diz que para alguns a castidade é uma virtude, mas para muitos ela é um vício. Então, em igreja, às vezes, a gente idolatra a pessoa que está 15 anos com ninguém, que não se relaciona. Às vezes a pessoa é uma pessoa problemática, né? Tá com algum trauma que precisa ser cuidado. Entendi. A gente idolatra muito coisas de, não, poxa, eu nunca nem pensei em nada sexo, relacionado né? a sexo. Então, isso daí, às vezes a gente acaba matando, né, o homem que tem esse desejo, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Então, Inclusive o sexo foi criado por Deus, né? é isso, né? Assim, foi uma ordem de Deus, procriar. Sim. E foi através do sexo, né? Sim. Podia ser através, sei lá, do toque de mãos, da né? oração, mas não foi, né? Então, acho que é importante isso. O problema é a fase do sexo, que É. né, o sexo, a prática do sexo se dá dentro do casamento, Exatamente. né? Exatamente. E não fora. Já que a gente tocou nesse assunto, né, de castidade,
acho importante a gente falar, e Mateus trouxe isso de uma forma muito objetiva, muito clara, né? Porque a castidade é um princípio dos jovens cristãos, né? Quando Isso. eles decidem, de fato, viver ali esse momento de se manterem santos, né? Separados. Não vou ter relação sexual com meu namorado, minha namorada, por uma opção. Mas olha só, como viver isso com alegria? Porque os hormônios não se convertem, né, Mateus? Aham. Você bem trouxe que vontade, né, que desejo existe, Sim. óbvio. Porque se você não sentir desejo pela pessoa que você vai casar antes, como é que você vai ter relacionamento sexual depois de casado? Mas como ter alegria nesse tempo aí de castidade, Mateus? O que que faz? Compra tênis, come chocolate? Não, porque aí depois que eu comprei tênis, dá vontade de comprar outro, né? Aí a É. alegria ela é momentânea. Entendi. Eu acho que assim, entender que a satisfação sexual traz prazer é realmente algo importante. Tá, E isso é uma verdade indiscutível e a gente tem isso na cabeça, né? tá. Então você pensa assim, cara, por que me privar desse prazer? Você não pode se privar disso por só por um mandamento, né? Ah, não pode, então não vou. Porque, pô, assim, é o que fala ali em Colossenses, né? Esse tipo de não toque, não manuseie, não faça isso tem aparência de sabedoria, mas é inútil para refrear os desejos da carne. E aí ele fala em seguida, ele fala então como fazer isso, né? Pensar nas coisas do alto. Então entender que a sua mente tem que estar, de fato, posta nas coisas de Deus, você tem que levar cativo todo o pensamento a Deus, eu acho que é algo importante, porque senão você sempre vai ser assombrado por isso. Ah, não estou transando, quando eu for fazer isso, aí eu vou ser feliz, né? E para isso você quer casar, para poder fazer isso, que também é um problema. Então, assim, de fato buscar prazer no relacionamento, em se relacionar com outra pessoa, em rir com outra pessoa, se divertir com outra pessoa. Então, cara, existe muito prazer, muita alegria no relacionamento. Sim. Não existe o prazer Do ato, sexual, né, do em ato si. sexual, mas existe uma série de prazeres. E assim, eu acredito muito que você tem que sempre substituir o não por um sim, né? Porque em Cristo a gente encontra o sim de Deus. Então tem muita coisa para fazer em Deus que me dá muita alegria, muito prazer e tudo isso. Então, se eu for só pensar assim, não, minha vida com Deus é uma série de nãos, de fato eu vou ter uma vida privada, uma vida infeliz. Mas a minha vida não é uma série de nãos. É o contrário, eu fui liberto para poder fazer muita coisa em Deus. Então, viver sem sexo é viver. Uhum. Sim, só que sem o prazer do ato sexual, mas com uma série de outros prazeres, assim. Tá. É porque senão isso assombra, né? Ai, meu Aham. Deus. E você, Karina? Eu acho que a gente encontra alegria quando a gente relembra o propósito, né? Até um pouco como ele falou, não é simplesmente um não. Esse não tem um sentido. E esse sentido também é sobre esse Deus cuidadoso, protetor. Isso é bom pra gente. Tá. Então, acho que a gente precisa encontrar essa parte, né? Uhum. O porquê. E quando a gente relembra o porquê, a gente tem alegria, a gente tem força para continuar, né? Para lidar com isso. Então, saber o que eu tô semeando pro meu casamento, né? Não como uma barganha, mas como Sim, lei da semeadura mesmo. claro, Eu tô claro. semeando algo que eu vou colher Verdade. daqui a pouco, né? E então eu acho que pensar nisso faz toda a diferença. Bem, nós estamos aqui com o Mateus e Karina, um casal de namorados, mas agora quero convidar vocês que estão assistindo a gente, vocês, para o momento do Orama Hobby. Que tal iniciar e continuar o mês dos namorados, o mês de junho, com essa proposta que a Durama Home trouxe pra gente? Uma mesa, jantar a dois, em tons rosés. Olha esse jogo americano, em fibra natural,
guardanapos em linho com talheres dourados, essas taças também com esse friso dourado aqui, com esse porta-guardanapo que você pode colocar flores naturais. Olha que lindeza, que delicadeza para você e para o amor da sua vida do Orama Home. De volta com Matheus e Karina falando sobre vale a pena esperar, né? Tem valido a pena? Falta pouco tempo aí, né? Pra rolar aí o sexo, rolar o presente da intimidade, né, Karina? Mas vamos voltar, né? A Karina tem algo importante para deixar claro aqui sobre uma vivência que você teve, né? Queria que você compartilhasse. Quando eu cheguei, né, na igreja, a gente falou antes, né? Eu não vim de uma família que é crente, que vive isso. Então, Tá. era vida secular normalmente, né? Sem a castidade, né? Sem a castidade. Quando eu entrei para a igreja com 18 anos, já existia um passado sexual, né? Tá. E faltou para mim ter acesso a esse tipo de informação quando eu entrei, né? Tanto do porquê, meu Deus, por que dentro da igreja se vive algo tão diferente do mundo, né? Que é esperar ali, se guardar e realmente só ter um relacionamento sexual com seu marido. Parece muito óbvio pra gente hoje, porque é leitura de Bíblia, voz do Espírito Santo, mas pra quem não sabe, isso precisa ser explicado. E eu acho que mais do que isso, quando eu entendi, a sensação que eu tinha então é que não dava mais tempo. Putz, se eu já errei, se eu já vivi, então Tô condenada. isso não tá mais reservado pra mim, Tá. né? Não vou encontrar mais essa bênção, como também já achei que não fosse encontrar essa força pra renunciar, né? Uma vida ali sexual que já era vivida. Então eu só acho importante falar, porque parece que falar de um Claro. namoro santo sempre foi assim, e não. Até porque quem tá em casa assistindo a gente teve experiência sexual antes, Sim. assim como você, não se sinta condenado, mas Sim. sim liberto, né? Liberto, exatamente. Existe um passado, existe, de repente, até pra quem tá dentro da igreja, mas ali um momento de Sim. erro, mas existe um Deus capaz de Te perdoar, né? te perdoar e de refazer tudo. Então é possível, né, parar É e possível. é possível semear diferente para colher diferente. Amém. Vamos falar sobre o noivado. Vocês estão noivos há poucos meses ali, né, do casamento. E por que é tão importante saber escolher a pessoa adequada? Não é talvez a pessoa certa, né? Se a gente pode dizer que não existe relacionamento perfeito, talvez, mas por que é importante escolher a pessoa adequada, Matheus, para você se casar? Porque essa é uma decisão que você sempre vai ser cobrada, né? Na vida toda. Você sempre vai ser testado. É a primeira escolha com quem a gente quer casar, né? Porque assim, se essa decisão não for bem fundamentada, a gente que crê no relacionamento como algo, uma aliança, novamente com a outra pessoa, mas com Deus, você não pode ficar trocando, né? Isso não é uma opção. E se não trocar não é uma opção, né? Se você não pode trocar, não faz nenhum sentido você não tomar essa como uma das decisões mais importantes da sua vida. Então, de fato, é algo que assim, mas aí existe alguma bala de prata, algo que é impossível errar se você seguir A, B, C, D, E. Não existe. Não existe, né? É importante, obviamente, você sempre levar em consideração como está sendo o namoro, né? O que outra pessoa crê e vive. Não só crê, mas o que ela vive. Isso é muito importante. E você colocar, de fato, levar para Deus essa decisão, né? Tem que ser uma decisão pautada em oração. Então não adianta nada se você for só tomar como argumento, não, é racionalidade, não, a pessoa quer isso, isso, aquilo, então eu tenho isso, tenho aquilo, então faz sentido, tô aqui, vou decidir aqui. Não, se você não levar isso para Deus, porque Deus, ele conhece o oculto também, né? Uhum. Às vezes tem coisas que podem ser ocultas, e você não está levando isso em consideração porque ainda ali é oculto.
E também tem coisa que a gente não entende no momento, mas Deus já conhece, né? Então, assim, é importante não só a gente pensar muito, se conhecer muito no relacionamento, mas também colocar isso para Deus, né? Para a gente entender em Deus se realmente é isso. Então, assim, o que você está dizendo é que a escolha é sua, né, de se relacionar com essa pessoa, É, de decidir casar com essa pessoa, mas fundamental mesmo é você ter uma intimidade com Deus e apresentar Ele a essa pessoa para saber ali, para confirmar ou não a sua escolha. Seria isso? é isso, é isso. Deus não vai mandar mensagem para você, né? Por você para ela. Deus não Aham. vai te mostrar um anjo falando, vai filho. Não é assim que funciona. Então, de fato, o relacionamento com Deus ele tem que ser baseado na fé. Então, se há fé em Deus na sua vida, você sabe que Deus está te direcionando e você sabe que está sendo cuidado, né? Então, baseado nisso, você tem a palavra final, que é a palavra de Deus, né? Então, eu acho que é importante a gente entender que a gente tem que fazer as coisas, né? Por isso que eu fui claro, eu fui direto. Não fiquei de bobeirinha, não fiquei fazendo graça. Fui claro, fui direto, me expus, tomei risco. Faz Uhum. parte disso. Se não der certo, pô, e daí? Tenta de novo, né? Não, porque a vida é correr risco. A gente tem que se expor. Ficar nesse negócio de ficar 6 meses dando volta, pô, não faz sentido, né? Defrauda, né? As partes. E você às vezes Sim. já entrou em um relacionamento não declarado, mas é algo totalmente torto, que você precisa ressignificar isso para ter um namoro que de fato é um namoro. Então, assim, isso é muito problemático. Não dá para você quase namorar antes de namorar. Você namora na hora que for para namorar. E namoro é a fase do preparo e do conhecimento também. Pode terminar namoro, tá? Não se sinta também preso. Se você está se sentindo preso em algum namoro, talvez esteja com uma dependência emocional, né? E Karina, você já descobriu aí? O Matheus tem defeito? Tem. Ih, poxa, ele não. Ele não Corta. parece. Ele Ele não parece não ter parece. esse menino bom moço, responsável, bom Amém. filho, né? Amém. Ele não Mas parece ele é de verdade. que tem, mas ele é de verdade. É. E de verdade tem defeito, tem falha, tem... Aham. Nem tudo é defeito, né? Às vezes é simplesmente as diferenças, né? Diferenças. Quando você vai namorando, o tempo vai passando, você descobre que a pessoa pensa de outro jeito. De outra forma. E que não necessariamente o seu jeito é o certo e o dele é o errado. Mas é outra criação, é outra formação de pensamento. Então, existem muitas diferenças, muitas coisas para E serem... vocês dois são bem diferentes, né? Em muita coisa a gente é diferente. De famílias diferentes. É isso. Mas mesmo assim vocês optaram por continuarem juntos e casarem. Sim. A gente tem algumas coisas que a gente tem parecido. A gente é determinado, a gente as coisas têm que ser levadas a sério. Então tem muita coisa que a gente é parecido, né? Mas tem muitas coisas que a gente é diferente. Ela, assim, vamos lá, serviço social, eu sou engenharia mercado financeiro. Então, assim, nada que eu vivo é teórico, não tem teoria, não tem idealização, é tudo muito prático, vida Tá. real, economia, é isso. Aham. Então, assim, isso daí acaba, às vezes, me tornando uma pessoa muito prática. De tipo assim, a gente até... Coisa do casamento, né? Assim, que você tem que planejar, você tem que fazer, é isso. Onde vai morar e tal, tudo isso. Fala, não, vamos fazer. Não, é isso. Pá! Pronto. Matheus é assim, pá! Não, mas isso... Não, mas não é isso que faz Direto, sentido. reto e Não é pronto. isso. Então, assim, isso às vezes acaba furtando algumas coisas com relação a vamos viver, né? Algo que não é errado, é certo. Mas eu tenho muita dificuldade, de fato. Eu tenho essa dificuldade. E ela sabe disso. Assim como, por exemplo, eu sou muito esquecido. Eu esqueço as coisas. Às vezes eu tenho que perguntar 5 vezes, não, coisa de amanhã. Mas eu sou esquecido. Aham. Eu sou esquecido. Olha Agora, aí as diferenças, né? Agora, por exemplo, eu sou determinado, eu não faço brincadeira, assim. Precisa fazer isso. Pra mim não tem tempo ruim. Tem que fazer. Vai lá e faz. Eu faço, eu tenho que dar apoio nisso. Eu faço, Uhum. tenho que ser presente aqui. Eu sou, assim. E esse não é o meu problema. Eu tenho muitos outros problemas. Que ela tá ciente, que tá levando o pacote completo, Sim. né? E que vai ficar casados pra sempre. Amém. com Vocês certeza. acreditam em casamento pra sempre? Sim, Com certeza. Vocês estão casando pra isso, né? é isso. Com certeza. Uma aliança de 3 dobras, onde Deus é o centro. É isso. Ok.
Bem, eu quero saber quais são as aspirações de vocês dois, né, na formação da nova família que vai surgir, né? Será Karina e Mateus. A Uhum. gente acredita que quando a gente se casa, a gente deixa pai e mãe, né? Como diz a Bíblia, e se tornam uma só carne. Não que eles Uhum. deixam de existir, mas passa a constituir uma nova família. Quais são as aspirações de vocês com essa nova família, essa nova fusão, Mateus, Karina, Karina, Mateus? Uma coisa que precisou ser feito na minha cabeça, né, isso ao longo dos anos, é que como eu vim de uma família estruturada e tal, tudo isso, às vezes eu queria, essa aqui é a fórmula, e eu tenho que aplicar isso. Mas às vezes eu não me encaixo nessa fórmula, Tá. Karina não se encaixa nessa fórmula, então não é isso, entendeu? A gente tem que encontrar como que vai ser o nosso casamento, né, com os mesmos princípios, mas da nossa forma. Então, a inspiração, por exemplo, para mim é muito importante companheirismo, ser companheiro, entendeu? Não fazer tudo junto, mas de fato ser companheiro. Claro. Para mim é muito importante, por exemplo, eu quero viajar, quero, ponto. Eu quero conhecer e tal. Então eu idealizo isso na minha cabeça. Se Deus chamar para alguma outra coisa, Ele não vai me deixar triste e decepcionado com isso. Porque, pô, Deus, né? Então, assim, Então, existem, de fato, aspirações, né? A gente sonha disso, daquela forma, mas a gente sempre tem que sonhar pensando assim, olha, às vezes talvez esteja idealizando demais, né? Pode ter decepção. Às vezes a pessoa pode não ser aquela pessoa que acorda já 100% da forma. Às vezes acorda meio mal-humorado, não sei o quê. Não sei. Não sei, tem coisa que a gente vai só depois de casar, né? Não tem jeito, Claro, né? claro. Eu acho que o namoro santo, né, além de não só fazer sexo, ele reserva várias coisas só para o casamento mesmo, né? Então existe um nível ali de intimidade, não só do ato sexual, mas de passar muito tempo junto, de acordar junto, dormir junto, que a gente só vai conhecer num casamento. Então a inspiração é essa, é construir uma família saudável, que é o que eu acho que tem mais faltado, e ajudar outras famílias a encontrarem esse caminho também. A gente está quase chegando ao final desse programa romântico com um casal de namorados aqui que tem se guardado e esperado em Deus. Mateus, queria que você deixasse uma mensagem aí para os casais de namorados, por favor. Então, para quem está namorando, sobre se vale a pena esperar, acho que vale. Assim, acho não, eu sei que vale, né? Não só porque Deus tem promessas para as nossas vidas e santidade de fato. Sem santidade ninguém verá Deus. Não tem como você querer ter as promessas de Deus sem viver uma vida de santidade. E porque em Deus há muita mais alegria, muito mais prazer, muito mais satisfação do que o que você necessariamente vai encontrar tendo uma vida sexual ativa. Eu acho que essa é a minha mensagem. E Karina, para quem está esperando, né? Para quem ainda não está namorando, mesmo nesse mês dos namorados, que talvez fique frustrado, o que você diria para essas pessoas que estão aguardando? Eu diria que você pode sonhar com a sua família, mas se você crê nesse Deus, nesse Pai bondoso, amoroso, aquele que criou a família, você precisa ter certeza que Ele deseja e sonha mais com a sua família do que você mesmo. Então não interrompa os processos de Deus, espere, porque vale a pena, é muito melhor estar sozinha, porque estar sozinha com Deus não é estar sozinha, é estar completa, do que mal acompanhada. Então Deus ele tem um tempo para tudo e quer tratar coisas na gente para a gente poder viver um relacionamento saudável, um relacionamento que Ele tem pra gente. Então espere sem pressa, confiando em Deus. Seria isso. Que lindo esse programa! Muito obrigada por compartilhar a história linda de vocês dois. É um privilégio ter conhecido um pouquinho de vocês lá no Curso One, né? Dessa história linda que vai ser não só abençoada, mas muito mais abençoadora para outras Amém. famílias, tá? Obrigada, obrigada mesmo. Você que está aqui com a gente toda sexta-feira, já sabe, 21h30 pela Atitude TV é nosso encontro. Então, compartilhe esse programa romântico para o maior número de pessoas possíveis, para eles também aprenderem que vale a pena esperar, né? E comemore e celebre o amor aí com quem você está, ou o amor de Deus, que é completo e que supre todas as nossas necessidades. Um beijo, até o próximo programa, gente!